Criada há 84 anos, a Carteira de Trabalho e Previdência Social é um documento obrigatório para quem presta algum tipo de serviço profissional. O documento garante ao trabalhador receber alguns direitos trabalhistas, como seguro-desemprego, benefícios previdenciários e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. O número de pessoas com carteira assinada já chega a quase 40 milhões, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Previdência. Mais de 5 milhões de carteiras de trabalho foram emitidas no ano passado. São Paulo foi o estado com mais emissões, 1.400.000. E Roraima, o estado com menos, 19 mil. De acordo com o artigo 13 da CLT, a consolidação das leis do trabalho, a Carteira de Trabalho e Previdência Social é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, inclusive o rural, mesmo se for temporário, e para o exercício por conta própria de atividade profissional remunerada. A única exceção é para os servidores públicos regidos pela Lei 8.112 de 1990, que são estatutários. Mas a falta de registro na carteira de trabalho não altera os direitos do trabalhador. Se houver uma relação de subordinação, o empregado vai ter os mesmos direitos que teria caso a carteira fosse assinada. Nos 6 primeiros meses deste ano, o Ministério Público do Trabalho recebeu mais de 7.500 denúncias de empregadores que desrespeitam a lei e não assinam a carteira do empregado. Parte delas virou inquérito civil e parte termos de ajustamento de conduta, para evitar que essa prática continue sendo adotada. Bom, como você viu aí, ter a carteira assinada é um direito do trabalhador. Isso garante acesso a todos os direitos trabalhistas previstos na CLT, a consolidação das leis do trabalho. Mas ainda tem muita gente que trabalha com vínculo, mas não tem o registro feito pelo empregador. Para falar sobre esse assunto, nós vamos falar com o advogado Frederico Alvarenga, que é especialista em direito de trabalho e hoje está aqui na bancada conosco. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, trabalho sem carteira assinada faz o empregado perder os direitos trabalhistas dele? De jeito nenhum. Na verdade, os direitos trabalhistas são resguardados de outras formas, através de princípios trabalhistas, através da própria atuação da Justiça do Trabalho. A única coisa que a carteira de trabalho não assinada pode fazer é não ter imediatamente um reconhecimento formal de um vínculo de emprego. Somente isso. A falta de assinatura na carteira é uma fraude às normas trabalhistas? De acordo com o artigo 9º da CLT, a ausência de assinatura de registro na CTPS, que é a carteira de trabalho, ela pode ser tida como uma fraude. Muitas vezes o próprio trabalhador ele motiva essa ausência de assinatura pedindo para o empregador que não assine. Muitas vezes o próprio empregador posterga essa assinatura que é prevista legalmente. Então ela pode ser enquadrada como uma fraude. Inclusive há outras searas e as outras instâncias, por exemplo, quando o intuito é a obtenção do seguro-desemprego. Então, muitas vezes o trabalhador pede para o empregador não assinar por estar recebendo algum benefício previdenciário. E como que a pessoa denuncia isso? Se ela está numa situação dessa, sem carteira assinada, trabalhando, onde ela vai, como ela denuncia? Perfeito. Temos várias formas da pessoa denunciar. A primeira delas é na DRT, Delegacia Regional do Trabalho. Ela vai lá, faz uma reclamação e essa reclamação vai ser averiguada. O Ministério Público do Trabalho, porém, ele atua de maneira mais efetiva. E ele vai atrás dessa empresa e muitas vezes chama a empresa para a verificação do procedimento, podendo aplicar inclusive alguma sanção em cima dessa empresa. E muitas vezes o que é feito no intuito de obter um caráter pedagógico até para a empresa antes de aplicar a sanção, é chamar para um termo de ajustamento de conduta, onde as partes dali em diante passam a assinar, inclusive, o período pretérito. A pessoa prestar serviço para uma empresa sem o vínculo, deve haver um contrato? É possível que isso aconteça? Sem ter um vínculo, a pessoa é uma prestadora de serviço. Em alguma ocasião é possível que isso aconteça? Deve haver algum contrato entre as partes? Isso é permitido? Sim. Muitas vezes nós temos que definir que a assinatura da carteira de trabalho ela é necessária quando se tem uma relação de emprego. Porque a relação de trabalho nós podemos ter com a pessoa que limpa a nossa piscina, com a diarista no nosso dia a dia, até mesmo quem vigia um carro no estacionamento público. Agora, quando existem alguns requisitos previstos no artigo 3º da CLT, que seria pessoalidade, o estabelecimento através do contrato de trabalho com uma pessoa jurídica, a subordinação e o pagamento, e
principalmente a habitualidade do serviço, aí sim seria necessário a assinatura da carteira de trabalho. Caso contrário, se for uma relação eventual, eu posso fazer isso através de um contrato extra carteira de trabalho. Chamando a atenção, para muitas vezes as pessoas elas têm uma dúvida. Nós temos dentro da nossa legislação os contratos a termo, os contratos por prazo determinado. E dentre eles nós temos o famoso contrato por experiência, que é aquele que pode chegar até 90 dias. E as pessoas confundem muitas vezes que esse contrato não deve ser contido dentro da CTPS. Pelo contrário, inclusive os contratos por prazo determinado, eles devem constar na CTPS, até por ser uma excepcionalidade. Tá ótimo, doutora. A gente vai fazer uma pausa, eu volto com o senhor com esse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e nós voltamos a falar com o advogado Frederico Alvarenga, especialista em direito do trabalho, que hoje conversa com a gente a respeito dos direitos do trabalhador, especialmente aqueles que trabalham, porventura, sem a carteira assinada. Qual é o prazo, doutor, que o empregador tem para assinar a carteira do empregado? Segundo o artigo 29 da CLT, ele tem 48 horas para assinar a carteira de trabalho do empregado. Sendo que eu gosto de falar muitas vezes que o empregador muitas vezes posterga esse prazo e fica suscetível a multas e a intervenção do Ministério Público. Então, esse prazo deve ser respeitado, independentemente da vontade do empregado. Gosto de comparar sempre, porque muitas vezes na Justiça do Trabalho, quando nós vamos para uma audiência, o empregador sempre alega a mesma coisa. O empregado não quis que eu assinasse a carteira. Nós devemos ver o empregado, em virtude de princípios protetores e tutelares do direito do trabalho, como uma criança. Então, se um filho menor não quer tomar banho ou não quer comer, nós não podemos aceitar isso. Sou pena de respondermos pela nossa responsabilidade. O empregador, da mesma forma, deve assinar a carteira de trabalho independentemente de qualquer intervenção do empregado. E tem prazo para devolver essa carteira para o empregado também? Na verdade, ele já assina e devolve. Ele não pode reter a carteira de trabalho. Como que o empregado prova que exerceu um cargo na empresa que não assinou a carteira dele e ele quer pleitear, e porventura, os direitos trabalhistas dele? Perfeito. Mais uma vez eu vou evocar princípios trabalhistas. Dentro do direito do trabalho, nós trabalhamos com o princípio da primazia da realidade, onde a realidade vale mais do que a parte formal. A realidade vale mais do que o documento. Então, o trabalhador, ele vai ter, porque o ônus incumbe a ele, vai ter que provar que trabalhou e provar qual período que trabalhou. E existem várias formas de prova dentro do direito, sendo que o direito do trabalho, pela sua falta de formalidade, por beneficiar o hipossuficiente na relação de trabalho, muitas vezes ele valora muito mais a prova testemunhal. Então, se o trabalhador não conseguir, através de documentos, filmagens, relatórios, folhas de ponto, e-mails, comprovar a relação de trabalho e o lapso temporal, ele pode levar testemunhas, o que é mais comum dentro da Justiça do Trabalho. Com a crise, muita gente desempregada e, de repente, aparece um bico, alguma coisa para fazer, passa a exercer uma função ou fazer um trabalho para uma outra pessoa. Às vezes até com hora e dias para esse trabalho ser feito. Nesse caso, também é preciso assinar a carteira? O que motiva o assinar a carteira neste trabalho aí mais informal que é exercido no dia a dia? Nós temos que verificar quando vamos atribuir a assinatura ou não da carteira de trabalho, que na verdade ela se reflete num reconhecimento de um vínculo de emprego e não de trabalho simplesmente. Nós temos que chamar o artigo 3º da CLT e verificar que lá traz os pontos que vão ser vistos para assinatura ou não e para o reconhecimento ou não da relação de emprego. Pessoalidade, pessoa física trabalhando, não eventualidade, que seria a habitualidade do trabalho, a frequência, e principalmente para eu designar se há ou não uma relação de emprego, nesse caso, uma subordinação. Não simplesmente uma subordinação, mas uma subordinação jurídica, uma subordinação inerente às atividades de trabalho. Então, se houver esses requisitos, fica configurada a relação de trabalho e necessariamente tem que ter assinatura de trabalho, mesmo que o contrato seja temporário, mesmo que o contrato seja por prazo determinado, que seria algo excepcional no nosso direito. Qual é a diferença de um trabalhador sem carteira para uma pessoa autônoma? Perfeito. Vamos voltar novamente ao artigo 3º. Porque o trabalhador com a carteira assinada, o trabalhador que tem um reconhecimento de vínculo, ele tem
além da pessoalidade, onde só ele pode prestar serviço para aquele empregador, a habitualidade, a frequência. Na verdade, se ele não cumprir aquela frequência, ele sofre alguma consequência até de ser chamado a atenção, que isso reflete na subordinação jurídica. Agora, o empregador autônomo, ele não tem ninguém hierarquicamente superior. Então, ele não tem para quem prestar satisfação. E aí está a relação, a diferenciação. Tá ótimo, muito obrigada pela participação. Eu conversei com Frederico Alvarenga, que é advogado, especialista em direito do trabalho, e conversou com a gente hoje a respeito dos direitos do trabalhador que não tem a carteira assinada e que o empregador deve assinar, em que casos. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Até uma próxima.